Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Tudo bem, queridos de mim? Como é que vocês estão? Como é que você está? Você que deu esse play aí para ouvir a palavra de Deus. Palavra essa que tem nos alimentado todos os dias, não é mesmo? Ela é a nossa melhor amiga, é o pão vivo que desceu do céu, que nos sustenta, que nos auxilia todos os dias da nossa vida. E ela, sabe, nunca vai deixar de falar com você. E Jesus falou assim, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Então, não se reduza, né? Não se feche ao momento que você está vivendo, porque as coisas passam, tudo na vida passa. A pior dor do mundo passa. Tudo passa, as angústias passam, mas a palavra de Deus jamais vai passar. E eu vim aqui deixar essa palavra de Deus no seu coração. Ai, meu Deus. Esse remédio é um remédio que a gente toma e revigora a gente. Provérbios fala que a palavra de Deus dá saúde para os ossos. Nos dá ossos firmes para nós continuarmos de pé, não é mesmo? E eu quero deixar assim mais essa palavra, esse remédio de Deus no seu coração. Então se abra para ouvir a palavra de Deus. Às vezes você está aí tonto, sabe? Meu Deus do céu, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes as coisas estão tão fechadas, ou é um ciclo que só se repete na nossa vida. E sabe quem faz a gente vencer? É a palavra. Tinha um louvor assim, muito tempo numa igreja que eu era, que ele sempre cantava: Tua palavra, ó Deus, que me vencer. Era o hino que eu mais gostava da igreja. Você vê que eu guardei ele, porque quando diz da palavra de Deus, nossa, é muito importante para mim. E aí, eu quero ler aqui uma palavra que você já deve ter ouvido em algum lugar, mas vamos meditar hoje nisso aqui e que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus e que ela ache um lugar, sabe? Que ela ache um lugar, porque tem gente que ouve a palavra de Deus, mas, sabe, não acolhe, não quer saber e às vezes só se relaciona com a palavra de Deus no dia que está na adversidade. Aí não resolve muito, porque Deus não se vende, né? Tá assim, aqui em Mateus 4, né? Diz a tentação, né? A prova de Jesus. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Quem levou Jesus? O Espírito Santo. Era a hora da prova. E o diabo, quem iria testá-lo? Tu já imaginou uma coisa dessa aqui? Olha, tu abre esse ouvido para ouvir a palavra de Deus. Abre o coração para ouvir, para Deus falar com você, ok? Então, era a hora da prova e o diabo é quem iria testá-lo. Nossa, eu já podia parar aqui, sabe, e meditar com você com isso. Jesus preparou-se para a prova. Como ele se preparou? Jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou com muita fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Olha que palavra! Que coisa boa saber que Deus fala conosco. Quando a gente está na escola, né? A gente entra na escola, tem ali, né? Eu também estou na semana das provas da faculdade. Você estuda um período todo e aí chegou a hora de você ser provado, né, naquilo que você aprendeu e daquilo que você não aprendeu. Deixa Deus falar com você nessa palavra.
Ele vai falar comigo, com você. E aí chega a hora de você ser submetido aos testes, às provas da faculdade, da escola. E se eu não prestei atenção, e se eu não absorvi a matéria, o que vai acontecer comigo? Eu vou fazer a prova e não vou ser aprovada. Aí eu vou ter que repetir tudo de novo. Faz uma reflexão sobre a sua vida. Sabe quando que eu aprendi isso aqui? Muitos anos atrás, quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, Deus prova a gente, porque Deus não tenta ninguém não, tá? Quem tenta é o diabo. Eu pensei assim, nossa, Deus vai sempre me submeter aos testes, às provas, e eu tenho que passar nisso. Eu tenho que ser uma boa aluna de Deus. Olha a minha mente de uma nova convertida. Eu tenho que passar nesse teste, eu não posso ficar reprovando, eu tenho que ser uma boa aluna de Deus. E com essa mentalidade que eu tenho chegado até aqui. Então, faz uma reflexão sobre a sua vida. Por que você está nesse círculo vicioso que você não passa de fase? Que você está sempre repetindo a mesma situação. É a mesmo probleminha, é a mesma coisa, é a mesma situação. Você nunca sai daí. Por que será? Se esta é uma prova de Deus, e se você não tem sido aprovado, porque você não tem se submetido àquilo que é a vontade de Deus. Olha, quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, ele foi submetido, foi conduzido aos testes, à prova, para começar a exercer o chamado dele. E quem estava testando era o próprio diabo, porque o diabo precisava saber que Jesus estava pronto. Não era um teste para, atazanar a vida de Jesus, não era nada disso. Era uma prova espiritual. O mundo, o inferno, né, o mundo espiritual, aqui nessa ocasião, precisava saber que Jesus, como Filho de Deus, estava pronto para viver o seu ministério de 3 anos e que ele estava aprovado para isso, porque ele veio como humano. Então o diabo precisava entender que ele era Filho de Deus, que ele estava pronto e que ele não ia negociar a palavra de Deus. Quando o diabo mandou ele transformar, você vê, olha aqui como é que, olha, a palavra de Deus é demais. Quando o diabo viu que Jesus estava jejuando e que ele estava com fome, foi quando que o diabo começou a tentar Jesus? Quando ele estava fraco. Quando ele estava o jejum deixou com fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Então, quando o diabo começa a tentar você, o dia que você está fraco, o dia que você, está sem Deus, está sem a palavra, está sem, recursos espirituais, está sem a couraça da justiça, está sem o capacete da salvação, está sem o cinturão da verdade, está sem o escudo da fé, a espada da palavra. Lembra que eu preguei que é assim que a gente vai para uma guerra espiritual? Forjado com o caráter de Deus e vestido, como um guerreiro de Deus. E são esses sentimentos que tem que permear o nosso coração: a verdade, a justiça, a paz, a palavra de Deus, a fé. Essa é a couraça da justiça, a vestimenta de Deus, aliás. Então, Jesus estava assim com a verdade. E quando o diabo mandou ele transformar, que viu que ele estava fraco, se aproveitando de uma situação. Porque tem gente também que é assim, tá legal? Você está passando uma adversidade, a pessoa se aproveita para, botar você mais para baixo ainda. Mas nesse dia, existe uma saída para nós. Existe um jeito de vencer. Jesus falou assim: olha, é preciso mais que pão para permanecer vivo. Olha, deixa essa palavra. Meu Deus do céu, se você não conseguiu entender aqui, entende isso em nome de Jesus. É preciso mais que pão, Jesus falando, para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Na Almeida fala, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus.
Tem gente que acha que eu sou fanática pela Bíblia. Eu acho que eu sou mesmo. Eu sou viciada na palavra de Deus. Porque é ela que me fez vencer toda vez. Toda vez. Olha só. Toda vez que eu abri a palavra de Deus, que eu chorei até perder todas as minhas forças. De tanto sofrimento. Pensa numa pessoa que já sofreu muito, eu. E talvez seja esse seu caso, aquele dia que você chora, você põe a mão na tua cabeça e você fala, meu Deus, não tem ninguém para me ajudar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair disso tudo aqui? E a palavra de Deus, eu olhava para a Bíblia assim, e ela olhava para mim e dizia, Ana, vem aqui, que eu vou falar com você. E foi assim que eu venci. E foi assim que eu transformei a palavra de Deus na minha melhor amiga. Que me aconselha, que me protege, que me defende, que me exorta. Por isso todo o meu zelo e todo o meu carinho pela palavra de Deus. Porque a gente não vive só das coisas terrenas, como Jesus falou aqui. Não é de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você precisa de um monte de coisa. O que Jesus estava dizendo aqui? O que ele estava fazendo aqui? Ele estava dando prioridade à palavra de Deus, porque a palavra de Deus que ia acompanhá-lo durante os 3 anos de ministério, fazendo ele curar, fazendo ele salvar, fazendo ele amar, fazendo ele dividir pão, multiplicar pão, fazendo com que ele aguentasse a traição até chegar na cruz. Então, foi a palavra de Deus que sustentou Jesus. E por que você está aí tudo atrapalhado, sabe, querendo arrumar um meio, uma estratégia? Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, crente de Deus. Olha, cristão luta com a palavra de Deus. Não é com estratégia. A igreja está cheia de estratégia. Em nome de Jesus, irmão, não é estratégia não. É joelho no chão. É aquilo que sempre deu certo. Joelho no chão, jejum e oração. É assim que Jesus venceu e é assim que vamos vencer também. Não há nada novo. Novo é a mensagem de Cristo. A boa nova já está aqui já. Então não inventa não, irmão. Eu tenho que fazer 7 passos para cá, 7 passos para lá. Irmão, em nome de Jesus, se limpa hoje na presença de Deus. A bênção de Deus não vem pelo esforço humano, vem pela palavra de Deus. Então, eu quero deixar isso dentro do seu coração. Medita na palavra, jejum, oração. Essas são as estratégias do crente para vencer qualquer tentação do diabo. E fazer você sair desse círculo vicioso, dessa prova que você nunca passa. É por isso que você não passa. Porque você quer agir do seu jeito. Faz do jeito de Deus, que do jeito de Deus dá certo. É pela palavra que você vai vencer, tá bom? Fique com essa palavra de Deus no seu coração. Criatura de Deus, filho de Deus. E nós vamos vencer. Prioriza a palavra, ela é digna de toda aceitação. Fica com o meu abraço apertado, demorado e carinhoso. Fica na paz, se cuida, querido e querida de mim.